Graça e paz, irmão. Deus abençoe sua vida. Quero saudar você que é de outra igreja também, que de alguma forma encontrou nosso conteúdo aqui no canal. Que Deus abençoe você. Espero que você esteja bem nesse tempo de quarentena. Estamos aqui no nosso guia fácil de como compreender melhor os evangelhos. Espero que tenha também, de alguma forma, acrescentado, trago conteúdo para você e adicionado valores também na sua vida, e principalmente na sua vida de devocional, de estudo, de averiguar e buscar as verdades das Escrituras. Tá bom? Se você quiser saber sobre o livro de Mateus e a primeira parte de Marcos, acompanhe lá no canal, que tem sido bênção. Chegamos aqui no nosso propósito do livro e vamos falar sobre também um esboço simples. Recapitulando, João Marcos, supostamente o autor do livro, os pais da igreja não contestam, os primeiros manuscritos também contestam como o João Marcos o autor. A data entre 64 até 69, possivelmente depois da morte de Pedro, quando foi ali morto, crucificado de cabeça para baixo por Nero. História interessante. Uma dica, eu não falei no primeiro, mas vou falar aqui agora. Se você quiser saber esse período que possivelmente esse livro de Marcos foi escrito, tem um filme, o nome dele chama Pedro, a Redenção. Se eu não me engano, tem no YouTube e também tem na Netflix. Acompanha, veja esse filme, vai abrir a sua mente para você entender o contexto que possivelmente, eu particularmente acredito, que o Evangelho de Marcos foi escrito. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, segundo a maioria dos historiadores acreditam, e a partir dele teve base tanto para Mateus e Lucas, tá bom? Então vamos lá, sobre o propósito do livro. O propósito do livro é muito claro. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, lá em em Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10 apresenta claro o propósito do livro para nós. Acha aí o verso 45. Marcos capítulo 10, só o verso 45. Grava para mim na sua Bíblia aí esse versículo, ele é muito importante. Vou usar um termo aqui. É a palavra-chave do Evangelho segundo Marcos. Capítulo 10, o verso 45. Diz assim. Só eu que não achei ainda. Tic-tac hoje não está bom não. Achei, vamos lá. Olha o que diz. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Em outras traduções, em resgate da humanidade. Tranquilo? Esse é o propósito do livro de Marcos. Ele é muito diferente quando você pega para ler em comparação ao livro de Mateus. O livro de Mateus, como eu já disse, ele foca pelo público que ele está dirigindo, a comunidade judaica, muito nos ensinamentos de Jesus, nas doutrinas de Jesus, nos longos discursos de Jesus. Agora, quando você pega para ler o Evangelho de Marcos, você não percebe. O foco de Marcos não foi os ensinos de Jesus, mas foi na ação de Jesus. Foi no poder de Jesus. Foi no que ele fez em benefício dos outros. É muito claro isso. Então, enxergue como o foco do Evangelho segundo Marcos esses dois pontos. Gravem isso. Servir e redenção. Vou repetir. É um alvo duplo do livro de Marcos. O servir e também
a redenção da humanidade. É sobre isso que Marcos trata dentro desse livro. Ponto interessante que eu quero chamar, que vai te facilitar você entender o Evangelho. O Evangelho segundo Marcos é caracterizado por uma palavra que você vai ver muito, acontecendo 46 vezes, 44 vezes, não me lembro muito bem preciso, mas é entre 46 a 44 vezes citações da palavra imediatamente ou de repente, mostrando que a visão de Pedro, e eu já falei sobre isso, a visão de Pedro era mostrar o Jesus fazendo, agindo, mostrando ele curando, expulsando demônio, ajudando as pessoas, servindo as pessoas. Compreende? Esse é um ponto interessante sobre o propósito do livro de Marcos. A primeira parte, e o que nós possamos ver dentro do livro, é essa ação de Jesus. E com a proposta, depois da morte de Pedro, alguns historiadores colocam que houve um pedido da comunidade cristã romana, diante de todos os feitos que Pedro fez em Roma, do evangelho sendo pregado, do avanço disso, a necessidade de João escrever para essa comunidade romana, pessoas que se converteram ali ao cristianismo, um evangelho simples. E diante disso, você vê, Marcos não faz questão nenhuma de usar termos complicados, judaizantes, como Mateus usou. Mas ele descomplica e faz questão de explicar alguns costumes que, em comparação a Mateus, passou batido, porque todo mundo entendia. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, você vê ele explicando alguns costumes judaicos que era simples. Por exemplo, o lavar das mãos, ele explica esse costume. Ele também explica o costume de carregar água. Ele explica esses detalhes. Os romanos não tinham compreendimento disso, então foi necessário ele explicar. Então essas são algumas chaves que ajudam você a compreender o Evangelho segundo Marcos. Vamos em si para o esboço. Tome aí nota agora, papel e caneta. Eu vou te passar alguns endereços e aí você vai fazer a sua leitura diante desse ponto que eu vou te passar. Tranquilo? Lembrando, alvo duplo, parece até nome de filme, né? Alvo duplo do Evangelho segundo Marcos. A primeira parte, a importância que Marcos, diante do que ouviu de Pedro, entendeu de Jesus servindo o seu próximo, servindo as pessoas, servindo as necessidades das pessoas. E a segunda parte, Jesus, na sua última semana de vida, mostrando o que ele está fazendo para resgatar esse homem, para resgatar essa humanidade, para resgatar o perdido. Então, tome nota. Do capítulo 1 até o capítulo 10, servir. O Filho do Homem veio para servir. Do 10 ao 16, a paixão do servo, que ele faz para resgatar a humanidade. Tá claro? Alvo duplo. Agora tome nota. Do verso 1, capítulo 1, até o capítulo 2, nós apresentamos a apresentação do rei. A apresentação do servo. Do 2 até o 8, que nós vemos é a oposição contra esse servo. Tranquilo? Do 8 até o 10, a instrução que esse servo fez. Você vai perceber nesse ponto
que não tem grandes discursos, como o Sermão do Monte, o Sermão Escatológico, não tem dentro do livro de Marcos. Essa é a grande diferença. Quando você for chegar nesse ponto, você vai ver. É a instrução. Como que Pedro entendia? Como que Marcos escreveu a instrução desse servo? Do 11, capítulo 11, até o 15, ali no 47, ali nós estamos vendo especificamente a rejeição do servo. Como que esse servo foi rejeitado? Mesmo diante de um fator que você vai entender quando estiver lendo o Evangelho de Marcos, a quantidade de milagres que Pedro entendia que João Marcos colocou que Jesus fez. Em nenhum outro evangelho você vai ver tanto milagre quanto no livro de Marcos, porque o foco era esse: mostrar o poder do que Jesus fez em relação aos necessitados, aqueles que estavam feridos, doentes. Então, do 11 até o 15, ali apresenta a rejeição desse servo. E do 16 ao verso 20, o que nós encontramos é a ressurreição desse servo. E eu chamo a sua atenção para o finalzinho do capítulo 16, quando o evangelista, acredito que muito do que Pedro colocou, os sinais que iriam acompanhar os seus discípulos. É muito Pedro isso. É muito Pedro, é muito característico de Pedro isso. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver muitas das atitudes de Pedro que você consegue enxergar dentro do Evangelho de Marcos, principalmente dando a importância aos sinais, às curas, o poder contra os espíritos malignos, falar em outras línguas. É muito interessante você fazer esse link, tá bom? Então, praticamente é isso. De uma forma simples, prática, espero que sirva para que você possa aplicar na sua vida e na sua leitura, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, e vamos partir para o próximo, que é o Evangelho segundo Lucas. É um pouquinho mais complicado, mas que Deus nos dê graça para chegar lá. Deus abençoe, queridos.